Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando um dia maravilhoso. O meu desejo nessa manhã é que a presença do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida e na sua família. Seus sonhos sejam realizados, seus projetos sejam alcançados e que tudo seja para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Ivailza e esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. É muito bom saber que você está aqui, mas eu já te peço, deixa seu gostei, comenta e compartilha. É muito bom saber que você está aí. E receber um comentário seu num vídeo meu é uma honra e é um privilégio e é muito bom para mim. Olha só, nós estamos nos alimentando nesses dias na segunda epístola do apóstolo João. Nós já vimos aqui, nós já aprendemos que, que essa epístola foi escrita entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo e que ele tem um tema andando na verdade. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. E aí a gente está falando desde o primeiro versículo, falando o ancião, a senhora eleita. Esse autor, João, ele se identifica como o ancião. Provavelmente um título honroso atribuído ao apóstolo João nas 2 décadas finais do século I. Devido à sua idade avançada, a sua respeitável posição de autoridade espiritual como o único dos 12 apóstolos ainda vivo. Isso é um privilégio, como é bom. E aí, às vezes a gente encontra pessoas bem idosas, bem de 90 anos, 100 anos, né? Tem pessoas que chegam até isso, até mais. E é muito bom saber. Tem pessoas que dizem, fulano tá velho, mas é bom envelhecer. Olha o privilégio que nós temos aqui, de ler e de nos alimentar de uma carta mandada por um ancião à senhora eleita. Então, a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus permaneça com você. Nós vamos continuar na nossa leitura e eu te convido, se você puder, a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia agora, para que nós possamos fazer a leitura. Se você não pode, não se preocupe, coloca o fone de ouvido que eu vou ler para você. Mas depois, você pode pegar um papel, uma caneta e ler de novo e fazer as suas anotações. É muito bom a gente fazer anotações daquilo que a gente lê. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Essa é a minha oração nesta manhã. Vamos lá. Nós estamos aqui, nós terminamos ontem a leitura no versículo de número 6. Hoje nós vamos ao versículo 7 e chegaremos até o final dessa epístola, dessa preciosidade, que é o versículo de número 3. Então eu vou ler agora para você. Vamos lá. Diz assim, partindo do versículo 7, segunda epístola de João. Vou pegar essa Bíblia com a letra um pouco maior, que vai ser melhor para mim. Vamos lá. Porque já muitos enganadores... Lembre, eu vou ler o que nós terminamos a leitura de ontem. Nós terminamos ontem no versículo 6, que dizia assim. O finalzinho do versículo 6 dizia: este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Qual o mandamento? O amor. Então vamos lá. Aí o versículo 7, que é a nossa leitura no dia de hoje. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda
tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Olhe só o que temos de alimento nesse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Como é bom saber que estamos aqui com essa palavra poderosa. O que é que a gente encontra aqui? Nós vimos que ontem nós falamos sobre o caminho do crente. Hoje, esse texto vai nos levar até a conclusão falando de o perigo do crente. Interessante que do versículo de número 4 ao versículo de número 6, que foi a nossa leitura ontem, nós encontramos falando do caminho do crente. Hoje, do versículo 7 ao versículo 13, que a gente encontra o versículo 12 e o versículo 13 como conclusão dessa carta, mas do 7 até o 11, nós vamos falar do perigo do crente. Falou-se do caminho do crente. Qual é o caminho do crente? Seguir o amor. Qual é o perigo? Sair fora disso. E aí diz aqui assim, ó. Olha o que diz. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Ora, ele está falando aqui e mostrando que, como na sua primeira carta, quando ele fala, a primeira carta do apóstolo João, a primeira epístola, no capítulo de número 4, o versículo de número 3, diz assim, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que está já no mundo. E aí ele está nessa segunda carta aqui, mandando para essa senhora eleita, e reforçando isso, dizendo que há perigo no caminho. Há perigo no caminho que nós estamos caminhando. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, ouvidos atentos, prestando muita atenção, vigiando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiando porque o adversário, né? Ele está rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, o apóstolo João, nessa carta para essa amiga dele, para essa senhora eleita, e para toda a sua família, ele está dizendo, preste atenção, tome cuidado, tem perigo no caminho. E aí a gente encontra aqui, e ele diz no versículo 8, olhai por vós mesmos. Interessante isso. Às vezes a gente tem a mania de querer olhar a vida do vizinho, a vida dos outros. É muito mais fácil indicar, apontar o dedão para a vida do outro, esquecendo que tem 3 aqui voltado para a gente. Aponta o dedão, mas não sabe que tem aqui, ó, voltado para a gente. E aí, ele diz aqui, ele ensina aqui, olhai por vós mesmos, presta atenção em você mesmo, toma cuidado da sua vida espiritual. É um alerta, e esse alerta dessa epístola chega para nós no dia de hoje, e nós glorificamos ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade que temos. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós. E aí, diz, olhai por vós mesmos. Para que vai olhar? Sabe para quê? Para que não percamos o que temos ganhado. Ah, mas eu já ganhei, não vou perder. Toma cuidado, viu? A Bíblia diz que o que perseverar fiel até o fim será salvo. Se você não permanecer fiel, você perde no meio do caminho. Há perigos no meio do caminho. Há ciladas no meio do caminho. Mas eu tenho certeza que essa manhã o Espírito Santo de Deus está falando com a sua vida, dizendo, preste atenção, ore por vós mesmo, assim como o apóstolo João estava ensinando e orientando e alertando a essa família, a essa anciã, essa senhora eleita.
E aí diz aqui, ó, olhai por vós mesmos, versículo de número 8 da segunda epístola do apóstolo João, para que não percamos o que temos ganhado. Ele não diz só para que você não perca, não, ele diz para que nós percamos. É um conjunto, é uma família de cuidado, né? Eu não posso dizer só preste atenção à sua vida, mas eu tenho que prestar atenção à minha também, porque a minha vida para Deus é preciosa e eu quero um dia ir morar com Cristo no céu, e você também. Olha só, e aí diz aqui, ó, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Que coisa maravilhosa! Como é que vai ser entregue esse galardão? Através das obras feitas aqui na terra, o galardão, a salvação é por Jesus Cristo nosso Senhor, mas o galardão é por aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Então ame a seu irmão, faça o bem ao seu próximo, mas ame primeiro a você. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, certo? Então olha só, o versículo 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todo aquele que não se importa com nada, certo? Ele está pouco se lixando, não persevera na doutrina de Cristo. Aqueles que rejeitam a revelação original de Cristo e dos apóstolos não tem a Deus. Se você eu andei no caminho, tô tudo bem, mas agora não quero mais, eu não acredito mais em nada. Você está jogando fora o que você aprendeu. Você está se afastando de Deus. Presta atenção. Há perigo no caminho. O perigo do crente é o que nós estamos falando nesse versículo 7 até o final desse livro. E aí diz aqui o versículo de número 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual é a doutrina? Do amor, da perseverança, viu? Do cuidado, do servir a Deus com sinceridade, de cumprir os mandamentos. Porque quem o saúda, se alguém vem ter convosco, versículo 10, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É pesado, não é? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha só. E aí alguém diz assim, então se alguém é de um outro segmento religioso, eu não vou nem saudar. Não é isso não, gente. Presta atenção. Vamos entender o que é a palavra de Deus. Olha, diz aqui. O versículo de número 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Vamos lá. Aqui tem um comentário. Que é da Bíblia Pentecostal, que diz assim: o amor e a lealdade do crente a Cristo e a palavra de Deus devem levá-lo a rejeitar e considerar inimigo do evangelho de Cristo qualquer crente professo, ministro ou leigo, que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que distorcem a doutrina bíblica e a ela se opõem não devem ser recebidos na comunhão da igreja. Por quê? Porque estão ensinando um outro evangelho que não foi pregado e ensinado por Cristo. Então, como é que eu vou botar no meio da minha família uma pessoa que vem ensinar coisas erradas? Então, vamos prestar atenção, vamos ter cuidado. Não é o cumprimentar no meio da rua que vai fazer você botar dentro da sua casa. A diferença é nisso. Mas quando você cumprimenta uma pessoa que não segue a mesma doutrina que você, ou a mesma religião que você está dizendo para ela, olha, eu estou orando por você. Eu estou pedindo a Deus que você um dia venha para a verdade. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então faça isso. Propague esse amor que o Senhor nos dá. E aí diz assim, olha, o comentário diz assim, Deus adverte o crente a ter cuidado para não aceitar os falsos ensinos. É o versículo de número 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. É um ensinamento, uma preciosidade. O crente deve classificar todos os ensinadores que não permanecem na doutrina de Cristo como mestres sem Deus, sob condenação divina. Olha só, e isso é interessante. O apóstolo Paulo, quando ele escreve
aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9, olha o que diz aí. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E aqui João está reforçando isso. Olha só, João, esse livro de Gálatas foi escrito 49 depois de Cristo. João já está idoso, ele escreve em 85 a 95 depois de Cristo. E aí a gente chega aqui nesse finalzinho, a gente chega, o versículo 11 ao 13 diz, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, olha o final, olha a conclusão dessa carta. Ele diz assim, ó, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero, era um desejo dele, ele estava programando isso, espero ir ter convosco e falar boca a boca, olhando para você. Eu quero falar com você, olhando para você. E isso é muito bom. Mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Aí ele diz assim, ó, olha o final, versículo de número 3. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Olha que coisa maravilhosa. E aí, aqui nessa Bíblia, a Bíblia explicada, tem um comentáriozinho que diz assim, quando ele se refere sobre perder essa bênção, ele diz aqui, ó, o perigo de não perseverar, a proibição da fraternidade com os que negam a Cristo, as alegrias da fraternidade espiritual, que é o versículo de número 12. E aí, ele encerra, ele conclui isso aqui, os 13 versículos de que consta esta segunda epístola que nós terminamos agora, nós já terminamos os 13 versículos, 8 se acham substancialmente na primeira carta, pela semelhança e estilo e de assunto se conclui que as duas cartas foram escritas na mesma ocasião. Nós já temos aqui no canal, lendo e meditando a primeira epístola de João. E com referência aos mesmos pontos, é dirigida a uma senhora cristã e seus filhos, com o fim de lhes dar coragem para perseverar na verdade, evitando apoiar os enganadores. Olha o cuidado desse amigo, olha o cuidado desse apóstolo. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração e que esse dia seja um dia abençoado e que você possa transmitir o grande amor de Deus que está dentro do seu coração. Deus abençoe você, Deus continue te abençoando, te guardando. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui no próximo vídeo. Mas eu te convido a logo mais, ao meio-dia, orar comigo no Orando ao Meio-Dia. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Essa foi a leitura, o final da leitura da segunda epístola do apóstolo João, que escreveu essa epístola entre os anos 85 a 95 depois de Cristo, com o tema Andando na Verdade. Deus continue te abençoando.